Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Como todos sabem, meu nome é Neide Aparecida Fonseca, sou trabalhadora da Casa Espírita Raio Luz e sempre fazemos aos sábados uma reflexão via internet. Então, nesse momento, nós vamos elevando o nosso pensamento até Jesus, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos em seu nome, para mais uma vez refletirmos acerca do Evangelho de Jesus e vamos então agradecer por esta oportunidade. O tema que nós iremos falar hoje, fazer a nossa reflexão de hoje, tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon. E está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, itens de 1 a 3. Bom, na segunda parte do Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar as atividades apostólicas de Jesus quando ele ia com seus discípulos da Galiléia para a Judéia. Durante então esse trajeto, Jesus contou aos seus discípulos a parábola do administrador infiel. Vale dizer que parábolas não eram simples historinhas, né? E sim um instrumento de reflexão que Jesus e os sábios daquela época utilizavam como crescimento para o crescimento espiritual de quem os ouvisse. Então, no capítulo 16, versículos de 1 a 13 do Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar essa parábola do administrador infiel que termina com o seguinte conselho de Jesus. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois que odiará a um e amará ao outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Como disse lá no versículo então, de Lucas, capítulo 16, de 1 a 13, vocês vão encontrar a parábola do administrador infiel e este fechamento que Jesus faz dessa parábola, aconselhando aos seus discípulos que nenhum servo pode servir a dois senhores. E também lá em Mateus, capítulo 6, versículo 24, há uma referência de Jesus a Mamon. Quando ele fazia o Sermão do Monte, ele orientou também os seus discípulos, aproveitou mais essa oportunidade para orientar os seus discípulos a não servirem dois senhores. Não poder servir a Deus e a Mamon. Mamon não era o nome de uma divindade, de uma entidade divina, não. Era um termo de origem hebraica que significa bens materiais. Podendo tanto esses bens materiais ser dinheiro, em sentido estrito da palavra, quanto posses materiais. Então não é só dinheiro, qualquer posse material, mamon. Então Jesus, quando disse assim, nenhum servo, qual seria o significado de servo? Servo são todos os que se dizem cristãos. Todos aqueles que decidiram seguir os ensinamentos do Cristo são servos dele. Portanto, ninguém que se diga cristão, que tenha incorporado em sua vida os valores morais ensinados por Jesus, vai servir a Mamon, mas sim vai servir ao Cristo. É incompatível, totalmente incompatível e impossível servir aos bens materiais e, ao mesmo tempo, servir os bens espirituais. Tem-se que escolher, tem-se que fazer uma escolha, ou os bens materiais ou os bens espirituais. As duas coisas ao mesmo tempo é incompatível. Dinheiro pertence aos bens materiais, né? E ele não é uma posse eterna. É uma posse imperecível, momentânea, pelo tempo que nós ficamos aqui na Terra. Já os mandamentos de Deus, se nós os seguimos, se nós seguimos os ensinamentos de Jesus, nós vamos estar adquirindo bens imperecíveis, bens eternos, né? Então, os bens materiais são perecíveis e os bens espirituais são imperecíveis, né? Uns duram por um determinado período e os outros têm tempo indefinido, é eterno. Depois que nós adquirimos um determinado bem espiritual, como por exemplo a paciência, nós não vamos nunca mais perder, né? Nunca mais nós vamos perder. Então, o que Jesus está nos orientando
ao fazer essa advertência de que não se pode servir a Deus e a Mamon, é da necessidade de se fugir de tudo aquilo que as riquezas podem causar de mal. Como, por exemplo, a arrogância, a avareza, a luxúria e por aí vai, não é? A cobiça, meus irmãos e minhas irmãs, ela é totalmente incompatível, totalmente contrária à piedade. Não dá para ser piedoso e ter cobiça ao mesmo tempo. Quem tem cobiça não tem piedade. Quem tem piedade não tem cobiça. É dessa forma. Então Jesus, ele é bastante explícito quando diz que não é possível servir simultaneamente a Deus e aos bens materiais, representando na figura de Mamon. Não se faz barganha entre as coisas da matéria e as coisas espirituais. Então a mensagem de Jesus é que tanto os bens materiais, como poder, conhecimento e qualquer outras vantagens que tenhamos na vida atual, elas devem ser consideradas como um empréstimo de Deus. E este empréstimo é para que nós sejamos instrumentos dele para o bem de todos, não egoisticamente ter esses bens só para nós. Então, tanto a pobreza quanto a riqueza podem ter certeza que são provas escolhidas por nós mesmos, quando vamos nos reencarnar, que são provas para testar nosso aprendizado e a nossa capacidade. E ambas as provas são difíceis, tanto a da riqueza quanto a da pobreza. Porque a pobreza, ela pode provocar revolta contra Deus, ela pode nos provocar vários sentimentos negativos. E a riqueza também. A riqueza pode gerar orgulho, egoísmo, ganância e outras coisas mais. Então, lá no Novo Testamento, interessante vermos que nós temos 2.084 versículos a respeito de finanças e de dinheiro. E das parábolas que Jesus contou, 16 delas falam sobre dinheiro. Por que será que Jesus falou tanto a respeito de dinheiro? Por acaso, será que Jesus estava interessado em dinheiro? Não, não é verdade? Claro que não. Jesus não estava interessado em dinheiro, né? Ele estava interessado nos nossos corações, porque ele mesmo disse, onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Então a preocupação de Jesus era de qual tesouro, ou é ainda, de qual tesouro nós estamos preenchendo os nossos corações. Que tesouro nós estamos acumulando nos nossos corações. Então nesta passagem, Jesus não está falando de dinheiro propriamente dito, mas das dimensões espirituais e também das dimensões materiais. Ele está querendo traçar um paralelo entre essas duas dimensões, enquanto uma é temporária, e porque implica somente na riqueza material, né, e também determinadas regras morais, mas da dimensão também espiritual, daquelas, como nós já dissemos, dos bens imperecíveis. E vale lembrar que tanto a riqueza não é um mal. A riqueza não é um mal, não é isso que Jesus está querendo dizer. O que ele está querendo dizer é que tudo depende do uso que nós fazemos da riqueza. Como nós utilizamos a riqueza. Porque Deus em tempo algum condenou a riqueza. Nunca condenou a riqueza. Ele condena sim o mau uso que nós fazemos da riqueza. Porque na maioria das vezes o ser humano, ao invés de servir-se da riqueza para aproximar-se de Deus, ele se afasta de Deus. Então, quando Jesus disse, não é possível servir a Deus e a Mamon, não é possível servir a dois senhores, ele quer dizer que não é possível, vamos repetir para frisar bastante isso, não é possível seguir a vontade de Deus e ao mesmo tempo ser apegado ao dinheiro. Ao mesmo tempo ser apegado a qualquer outros bens materiais. Ao mesmo tempo ser avarento, ser egoísta. Não dá para servir a Deus sendo egoísta. Não se serve a Deus sendo egoísta. Então, os bens materiais, na verdade, eles têm um único propósito. E não é servir a nós mesmos, não. É servir a Deus. É um empréstimo que Deus nos faz, né? Então, para encerrar essa nossa reflexão do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá ou aqui, nós vamos encontrar duas lições
que aconteceram então nesse período que Jesus ia da Galileia para a Judéia, né? E que Jesus então nos fala sobre servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. A primeira lição é intitulada A Salvação dos Ricos. Então estava lá Jesus com seus discípulos quando um jovem aproxima-se de Jesus e pergunta a ele: o que deveria fazer para adquirir a vida eterna? E Jesus então respondeu que ele deveria observar os mandamentos. E o jovem então pergunta a Jesus: mas quais são esses mandamentos? Jesus diz: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. Ora, disse o jovem, isso eu já faço desde que cheguei à mocidade. Que bom, disse Jesus, que bom. Então agora você vai, se você quer ser perfeito mesmo, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então depois você vem e me segue. Bom, o jovem tinha muitas posses, muita riqueza mesmo. Então ao ouvir isso ele se assustou e virou as costas e foi embora. Ele possuía muitos haveres, ele não queria se desfazer desses haveres. Então, o que Jesus quer nos ensinar, quer nos esclarecer quando ele ouve este jovem e faz esse conselho para o jovem. Então, Jesus não quis dizer para o jovem, ou qualquer um de nós, né, para nos livrarmos de tudo aquilo que nós já possuímos, que nós adquirimos com o suor do nosso trabalho, né, para poder entrar no reino de Deus. Não foi isso que Jesus quis dizer. A lição é muito, muito, muito mais profunda do que isso, né? Jesus quer ensinar que nós podemos ser honestos, que nós podemos não fazer o mal a ninguém, que nós podemos respeitar o nosso Pai, que nós podemos não ser orgulhosos, e assim mesmo nós não estaremos exercendo a verdadeira caridade, porque se nós cultivarmos o vício do apego. Então, se nós não tivermos a virtude do desapego, é isso que fará com que nós não entremos no reino dos céus, porque nós seremos apegados às coisas da matéria, aos bens perecíveis. Então, se nós quisermos adquirir os bens imperecíveis, nós temos que desapegar. Nós podemos ser pessoas muito boas, mas se formos apegados às coisas materiais, é incompatível com o reino de Deus. Então, seguir Jesus é desprender-se dos bens materiais, é não ter nenhum dilema sobre isso, como o jovem tinha, né? E muitos de nós ainda temos. E a segunda lição, intitulada Guardai-vos da avareza, conta que Jesus então estava ali com seus discípulos, quando um homem se aproximou e disse assim: mestre, fala para o meu irmão para que ele reparta a herança que nos tocou. Os pais haviam partido e tinham então uma herança para os dois, e um irmão ficou com a herança e então o outro queria que o irmão repartisse com ele. Então Jesus lhe disse assim: homem, quem me designou para fazer julgamento, para fazer a vossa partilha? E deu um conselho para ele: tendes o cuidado de preservar-vos de toda a avareza. Porquanto seja qual for a abundância em que o homem se encontra, sua vida não depende do que ele possua. A vida de nenhum de nós depende dos bens que possuímos. A vida é muito mais profunda do que um bem material. Então, Jesus, logo em seguida, ao dizer isso ao homem, ele contou uma parábola. Ele disse assim, que havia um homem rico, cujas terras tinham produzido muitos frutos, né? Tinham produzido extraordinariamente muitos frutos mesmo. Então esse homem estava ali sentado pensando o que ele faria com tantas coisas que ele tinha, tantas posses, e agora assim a sua fazenda estava dando grandes frutos, tantos frutos, ele já nem tinha mais aonde colocar tudo aquilo que ele iria colher. Ele tinha vários celeiros e já não tinha mais lugar para tantas posses que ele tinha. Então ele ficou ali pensando e disse assim: já sei, eu vou destruir todos esses celeiros, vou construir um celeiro imenso, enorme, e vou colocar lá todos os meus haveres, todos os meus bens e todos os frutos que eu recolher agora. E vou guardar e vou poder descansar e vou dizer à minha alma: alma, aproveita, bebe, come, dorme, goze a vida. Enquanto então assim ele pensava, Deus disse assim: que insensato que és!
esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que serve o que está acumulando? Ou seja, ele iria desencarnar aquela noite. Estava só pensando em acumular os bens materiais. Então, o que acontece com aquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus? Esta lição, Jesus nos ensina, então, que quem amontoa coisas, com certeza perderá pelo excesso, ou irá se prender a eles e irá ficar ali preso. Tem muitas pessoas que desencarnam e ficam presos às suas posses materiais, como se ainda vivo estivesse. Não progride, não evolui, não continua a sua vida na vida espiritual. Fica preso aos bens materiais, né? Mas todos nós um dia vamos partir, vamos deixar tudo aquilo que acumulamos aqui. Então não podemos nos prender a esse tipo de coisa. Portanto, nós devemos compreender que a riqueza não é em si boa ou má. Não. A riqueza é a riqueza e pronto. Ela não é nem boa nem má. Mal é o ser humano que dela abusa. Mal é o uso que fazemos dela. Se fizermos um uso equivocado. Então, é isso o que faz com que a riqueza seja tão mal falada, por conta do uso que nós fazemos dela. A riqueza, ela é bem aproveitada, ela traz muitos benefícios. Ela pode gerar emprego a muitas pessoas, realizar muitas obras para a melhoria do nosso planeta. Por isso que Jesus não condena a riqueza. Por isso que ele deixa bem claro que o dinheiro não deve ser idolatrado, mas deve ser utilizado para o bem. Os bens materiais não podem competir com Deus no coração da criatura. A criatura não deve ficar dividida entre Deus e Mamon. Não pode ter essa competição ali dentro do nosso coração, né? Então, quem dispõe de muitos recursos pode sim e deve ser extremamente útil à sociedade. Aliás, é essa a programação de todo mundo que reencarna com a riqueza, né? É o de ser útil à comunidade, à sociedade. Como eu disse, empregando seus recursos, pagando salários dignos para as pessoas, investindo nos diversos ramos da ciência, construindo escolas e por aí vai os diversos benefícios que podem ser feitos. Portanto, o mal não está na riqueza, como nós já dissemos, mas o que fazemos dela, como nós nos relacionamos com a riqueza. Quando Jesus esclarece que não se pode servir a Deus e a Mamon, nós temos que interpretar, e podemos interpretar assim metaforicamente essa palavra, essa frase de Jesus. Então, de tal perspectiva metafórica, né, ele não está falando das riquezas propriamente dita, como estamos afirmando o tempo todo aqui, mas sim da dimensão espiritual e da dimensão material. Vamos guardar bem isso, né? Deus remete a tudo que é espiritual, e Mamon remete a tudo que é material, tudo aquilo que é passageiro. Portanto, encerrando, não devemos ser subservientes a Mamon, aquilo que Mamon representa. Porque, meus queridos e minhas queridas irmãs, é muito diferente nós servirmos ao dinheiro de ter o dinheiro a nosso serviço. O dinheiro deve estar a nosso serviço e não nós idolatrarmos o dinheiro, as riquezas, os bens materiais. Que essa lição possa calar profunda em nossos corações, que nós possamos servir a Deus e utilizar as riquezas que Ele nos der, seja quais forem essas riquezas, para servirmos ao seu reino de amor, para servirmos ao nosso próximo, porque todos nós somos irmãos. Se nós somos cristãos, nós acreditamos que todos somos irmãos, porque temos só um Pai, que é Deus. Então nós não podemos desprezar a nenhum. E não podemos servir a Mamon se nós nos dissemos cristãos, não é verdade? Então que Deus nos embale no seu amor, na sua proteção, e vamos fazer as nossas vibrações. Senhor, neste momento nós vibramos por todas aquelas criaturas que ainda cultuam Mamon. Todos aqueles nossos irmãos que nascem com o compromisso de servir através da riqueza, mas que se perdem no meio do caminho.
Nós vibramos, Senhor, por todos aqueles nossos irmãos que se ajoelham ainda a Mamon, que se ajoelham ainda diante de Mamon e não se erguem para Deus, nosso Pai. Tenha piedade, Senhor, de todos esses nossos irmãos e que eles possam, nós vibramos para que eles possam tomar o rumo certo da vida, cumprindo a missão a que vieram aqui na Terra. Senhor, na nossa prece de encerramento, nós queremos te agradecer pelas bênçãos que recebemos todos os dias ao acordar. Ter um trabalho para ganhar o pão, para ganhar o nosso pão de cada dia, Senhor. Muito obrigada. Pelas bênçãos da saúde, Senhor, nossa gratidão. Pelo teto que nos abriga, a nós e a nossa família, muito obrigada, Senhor. Gratidão, Senhor, por tudo aquilo que possuímos. Sabemos, Senhor, que a quem muito foi dado, muito será pedido. E nós rogamos, Senhor, que não sucumbamos a esses bens, mesmo que poucos que possuímos, que possamos saber repartir, Senhor. Que o orgulho nunca invada o nosso coração, nem o egoísmo, nem a ganância, nem a vaidade. E que saibamos a repartir todos os nossos bens, todas as nossas bênçãos, todas as bênçãos que o Senhor nos proporciona todos os dias ao acordar. Se conosco, Senhor da vida, hoje e sempre. Paz e luz a todos nós. Gratidão, meus irmãos. Até a próxima, quando tornaremos a nos reencontrar.